Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja amado e adorado a cada momento, Jesus no Santíssimo Sacramento. Queridos irmãos e irmãs, continuamos a nossa reflexão na Palavra de Deus, rezando com a Santa Palavra. É ela que dá o norte para a nossa vida e para a nossa oração. A Palavra de Deus diz que nós não sabemos o que pedir nem como pedir. Pedi, pois, o Espírito, para que com gemidos inefáveis Ele possa clamar por as nossas necessidades. Por isso que nós somos ajudados todos os dias por essa pequena reflexão que a gente faz acerca do Evangelho, para que essa reflexão conduza-nos a termos elementos a fim de que possamos nos apresentar no trono do Senhor, no altar da graça do Senhor, para a nossa oração diária. O Evangelho dessa quinta-feira, ainda capítulo 17 de Lucas, mas a partir do versículo 20. Aquele trecho do Evangelho que diz: naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias irão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito, ser rejeitado por essa geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos, Jesus no Evangelho de hoje, ele vem nos alertar que o reino de Deus, ele não se manifesta de maneira ostensiva, grandiosa. Muitas vezes esperamos a manifestação desse reino de uma maneira esplendorosa, no esplendor das glórias mundanas. Jesus diz: não esperem isso. Por quê? Porque na tradução que nós temos aqui, diz, Jesus vai dizer: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou ali, porque o reino de Deus está entre vós. Essa tradução, mas tem uma outra tradução melhor do que essa, onde no momento da tradução, às vezes, aquele que traduz, usam termos que um é melhor, o outro fica um pouco vazio. Eu gosto da outra tradução que Jesus diz: o reino de Deus está em vós. Ele não está só entre nós. Porque quando fala que ele está entre vós, nós entendemos que Jesus está dizendo que o reino de Deus está aqui na nossa volta. Jesus está dizendo para você hoje que o reino dele está dentro de você, está no teu coração. Nós somos, a igreja, ela tem a sua ação no mundo através dos seus filhos. Eu preciso compreender que o reino de Deus está em mim. E este reino de Deus que está presente no mundo, por causa de mim, por causa de você, porque nós temos esse reino dentro de nós, faz com que a ação da igreja seja eficaz. Toda ação da igreja se faz através dos seus filhos. Quem são os filhos da igreja? É você que está me ouvindo, sou eu, é o bispo, é o papa. Nós somos os filhos da igreja. Toda ação da igreja é operada justamente através dos seus filhos. Para isso, é preciso que eu compreenda esse Evangelho. O reino de Deus, ele não está ali nem cá.
está dentro de mim, está no meu coração. Eu preciso conceber esta verdade através da fé, experimentar na minha intimidade o amor de Deus, este amor divino, me convencer deste amor, este amor que me leva a tomar uma decisão, a fazer uma adesão a este reino, porque ele está em mim. Jesus até nos alerta. Chegarão pessoas dizendo: o reino de Deus está nessa igreja, naquela igreja. Não sigais essa gente. Jesus nos alerta. É o que nós estamos vendo por aí hoje. Todo dia abre-se uma nova pseudo-igreja, denominada igreja, que de igreja não tem nada. Todos os dias se abre uma porta, coloca-se meia dúzia de bancos e dá o título de igreja. E ali se proclama que o reino de Deus está ali. E fora dali não há salvação. Jesus está dizendo hoje: não sigais essa gente, porque o reino de Deus está dentro de nós. Ainda que a igreja de nosso Senhor seja a igreja católica, que ele instituiu, ele fundou, ele como pedra principal, pedra angular, fundou nas colunas dos apóstolos, sobre a fé dos apóstolos. O reino de Deus não pode estar na igreja quando nós não entendemos que esse reino de Deus está dentro de nós. A igreja não se torna letreiro de salvação só porque eu sou católico. Eu sou católico, a única igreja que Jesus deixou na terra. Mas se você não se convencer pela fé que precisa mudar de vida, precisa se converter, precisa, como o evangelho de domingo, você precisa cada dia renovar, alimentar a tua lamparina com a unção, o óleo do Espírito Santo, você, como católico, perderá a salvação. Então o evangelho dessa quinta-feira, que nos faz estar aqui, começando o dia, rezando, nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Nós temos muita dificuldade de olhar para nós. Nós olhamos para os outros, mas temos dificuldade de olharmos para dentro de nós e reconhecer o amor de Deus. Olha o que Deus tem amado. Deus tem amado, não é um homem bom, um homem virtuoso, perfeito. Deus tem amado com profundidade este homem cheio de iniquidades, débil, cheio de pecado, apegado aos bens materiais, apegado às pessoas. Deus tem me amado do jeito que eu sou. E aí, diante desta consciência de que sou amado por Deus, apesar de ser tudo isso, eu tomo a decisão de que não posso continuar desse jeito. Preciso dar um passo de conversão, de mudança de vida. O reino de Deus não está ali e nem cá, mas está aí, no teu coração. Está no meu coração. O reino de Deus é a nossa fé em Jesus Cristo. O reino de Deus é tudo aquilo que nós fazemos de maneira pequena, como formiguinhas. É o trabalho de formigas. Nós vamos fazer para transformar este mundo, porque o príncipe deste mundo quer a todo custo destruí-lo. E se nós não tomarmos consciência que o reino de Deus está em nós, nós vamos ficar a vida toda procurando o reino de Deus em grandes acontecimentos, em grandes encontros, acampamentos, em retiros. Essas coisas todas são expressões do reino de Deus que está em mim. Não devo procurar o reino de Deus nem lá, nem cá. Mas eu preciso fechar meus olhos e buscar no fundo da minha alma este reino que está dentro de mim. Amados,
que o Evangelho desta quinta-feira provoque em ti essa consciência de fé. Te leve a se tornar um homem, uma mulher de intensa oração, um adorador. Porque Jesus diz para a samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Senhor, conceda-nos o dom de te adorar, mas te adorar acima de tudo, dentro de mim. Dentro de mim, Senhor, porque é dentro de mim que está o teu reino instaurado pelo santo batismo. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.